Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Plínio Rocha e é com muito prazer que iniciamos agora o nosso curso específico de legislação do Ministério Público do Estado de Sergipe. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso da aprovação. Atualmente eu sou servidor da Justiça Federal, mas já fui servidor do Ministério Público de Sergipe e pode ter certeza, nós preparamos um curso mais do que especial e diferenciado para você garantir a sua aprovação. Vamos lá? Pessoal, primeiro ponto importante é trabalhar com vocês algumas questões introdutórias envolvendo o Ministério Público. O que é que acontece? Nos termos do artigo 128 da Constituição Federal, nós temos especificamente uma divisão entre o Ministério Público da União e lá no âmbito do MPU nós temos as 4 ramificações: Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios, e em cada estado nós temos especificamente o respectivo Ministério Público, como é o caso do estado de Sergipe. Sendo assim, com base na autonomia do ente federado, o MP estadual, no caso do estado de Sergipe, ele é regido especificamente pela Lei Complementar Estadual 02 de 90. Então, minha gente, o nosso foco, o foco da nossa abordagem, especificamente a Lei Complementar 02 de 90. Vamos lá? Rumo à aprovação? Pois bem, minha gente, nós vamos tratar especificamente dos pontos mais abordados, dos pontos mais importantes da nossa legislação. Desde já, deixo bem evidente que a leitura da legislação que já está disponível para você, essa leitura ela é indispensável e, logicamente, da legislação devidamente atualizada. Perfeito? Então vamos lá. Já em um momento inicial da Lei Complementar 02 de 90, nós temos, observem por favor, as funções do Ministério Público do Estado de Sergipe. Quando a sua prova, quando a sua banca examinadora, ela abordar um item, uma questão acerca das funções, temos aqui uma referência às características do MP sergipano. E aqui, pessoal, a primeira característica, na verdade, nós extraímos da Constituição Federal. Professor, em qual sentido? O Ministério Público, nós temos aqui no Ministério Público, especificamente, uma função essencial à justiça. Olha só que interessante. O Ministério Público do Estado de Sergipe, obviamente, seguindo essa lógica constitucional, é uma função essencial à justiça. E aqui já vem um ponto importante, porque, sendo uma função essencial à justiça, o Ministério Público ele não faz parte da estrutura do Poder Judiciário sergipano. Não. O Ministério Público, tendo, logicamente, a sua autonomia, não integra a estrutura, não faz parte da estrutura administrativa nem funcional do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, já que o MP é classificado constitucionalmente como uma função essencial à justiça. Além disso, pessoal, como já é esperado, nós temos aqui uma instituição permanente. Olha só que interessante. O Ministério Público do Estado de Sergipe, nós temos aqui, pessoal, uma instituição de caráter permanente. Então, tudo que o professor Plínio está listando aqui, na verdade, a banca examinadora ela irá inverter essas situações, essas características. Professor, e essencialmente, quais são as principais atividades do Ministério Público do Estado de Sergipe? Pessoal, o Ministério Público, o MP de Sergipe, atenção, sua futura segunda casa, tem como função, ou melhor, como funções. Vamos lá, pessoal. A defesa, pode anotar aí, por favor, defesa dos direitos difusos, dos direitos coletivos e dos direitos, pessoal, dos direitos individuais, indisponíveis. Olha só que interessante. O MP, ele atua essencialmente na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis. Então, pessoal, nesse contexto aqui, nós temos uma atuação importantíssima do Ministério Público, por exemplo, na proteção do meio ambiente, na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, da pessoa idosa, da criança e do adolescente, dentre outras áreas de atuação. Perfeito? Então, nós temos aqui
nessa primeira abordagem, a base de atuação do Ministério Público do Estado de Sergipe. Sendo assim, não é, para que toda essa estrutura, ela o que, pessoal? Ela funcione. Nós temos aqui, na verdade, especificamente, 3 princípios institucionais. Olha só que interessante, turma. Nós temos aqui como princípios institucionais a unidade, olha só, a unidade, a indivisibilidade, unidade, indivisibilidade e, especificamente, olha só, pessoal, a independência funcional, tá certo? Nós temos aqui os 3 princípios institucionais do Ministério Público, que são especificamente a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Aqui eu já chamo a atenção de vocês para uma possível pegadinha da banca examinadora. Por quê, pessoal? Quando a banca questionar acerca dos princípios institucionais, observem, lembrem, por favor, que nós temos esses 3 princípios institucionais, mas, no caso das garantias aplicáveis aos membros do Ministério Público, temos aqui uma listagem diferente. Quais são, professor, as garantias aplicáveis aos membros? Vitaliciedade, inamovibilidade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Olha só que interessante, turma. Aqui, garantias, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Em contrapartida, minha gente, olha só, no caso dos princípios institucionais, unidade, indivisibilidade e independência funcional. Então, já nesse momento inicial, nós estamos o quê? Mapeando efetivamente todas as possibilidades de abordagem na sua prova. Minha gente, e em seguida, nós entramos, na verdade, em uma questão muito específica do Ministério Público do Estado de Sergipe, que é especificamente a sua composição. Professor, qual a importância de saber isso aqui? É porque, minha gente, olha só, quando a banca examinadora ela fizer um questionamento, uma referência à composição do MP, aqui é uma referência aos membros do Ministério Público. Ou seja, no caso dos membros do Ministério Público, especificamente, pessoal, a carreira do Ministério Público do Estado de Sergipe. Pessoal, no caso do Ministério Público do Estado de Sergipe, nós temos aqui, observem só, por favor, temos aqui, os promotores de justiça, temos aqui os promotores de justiça, tá certo? Os promotores de justiça. E anotem aí, por favor, pessoal, anotem, por gentileza, os procuradores de justiça. Perfeito? Temos aí os promotores e os procuradores de justiça. Professor, essa anotação é importante, galera, ela não é só importante não, ela é indispensável para você especificamente acertar essa nossa questão e garantir a sua aprovação no Ministério Público do Estado de Sergipe. Então, pessoal, olha só que interessante, nós temos aqui os promotores de justiça e temos os procuradores de justiça. De uma forma, pessoal, diríamos assim, bem genérica, até porque vamos trabalhar esses principais pontos da legislação de forma aprofundada, de forma específica. Aqui, turma, é o seguinte, os promotores de justiça, eles atuam especialmente junto aos juízos de primeiro grau. Então, imaginem a seguinte situação, nas comarcas, né, do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, nós temos lá o juiz de direito daquela comarca e temos lá a atuação de um promotor de justiça representando o Ministério Público. Em contrapartida, os procuradores de justiça, eles atuam junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Ou seja, em uma sessão, por exemplo, da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nós temos lá os desembargadores que integram aquela Câmara Criminal e temos lá um procurador de justiça, que é o representante do Ministério Público naquela sessão. Perfeito? Massa? Pronto. Além dessas informações, professor Plínio, o que é que eu preciso saber? Anotem aí, por favor, que no caso dos promotores de justiça, olha só, turma,
temos aqui uma organização em duas entrâncias. Olha só, pessoal, organização, turma, em duas entrâncias. Aí você vai me perguntar, professor, qual é a ideia de entrância que eu posso e devo levar para a minha prova? Pessoal, anota aí. Toda vez que aparecer na sua prova uma referência em entrância, minha gente, é o que, pessoal? É nível de carreira. Olha só que legal, turma. Entrância, aqui no nosso caso, o que é que nós temos especificamente, turma? Temos aqui, galera, ó, especificamente 2 níveis de carreira. Então, pessoal, toda vez que a banca, além disso, toda vez que a banca fizer referência à entrância, lembrem especificamente dos promotores de justiça. Porque nós vamos observar, e isso é até uma questão lógica, que no caso dos procuradores de justiça, tá certo? O último nível, na verdade, da carreira, no caso dos procuradores de justiça, nós não temos entre os procuradores essa divisão em entrâncias, ok? Entrâncias especificamente para a carreira dos promotores de justiça. Perfeito? Na prova nós teremos aqui uma abordagem, como eu posso dizer, turma, bem direta, bem objetiva. Em qual sentido, professor? Uma abordagem bem direta, bem objetiva. Aqui é o que tudo indica, a banca examinadora ela vai colocar que, no caso do Ministério Público do Sergipe, o MPSE, ele é composto, não é? Ele é composto por procuradores de justiça e promotores de justiça, sendo que, no caso dos promotores, um exemplo, turma, 3 entrâncias, item errado. Especificamente, temos aí 2. Perfeito? Show de bola? Então, aqui é assim, você tem acesso à legislação atualizada na íntegra, tem o destaque dos principais pontos e tem a legislação devidamente esquematizada, exatamente assim, aqui ó, pessoal, ao vivo. Por quê, professor? Para que você sinta, não é, efetivamente em uma sala de aula. Perfeito? Vamos lá. Então, turma, observe. E aí, nós chegamos em um ponto muito, mas muito importante do nosso estudo. Por quê? Eu já falei para vocês, atenção, galera, já falei para vocês que o Ministério Público de Sergipe, na condição de quê? De função essencial à justiça, olha só, pessoal, na condição, turma, de função essencial à justiça, o Ministério Público do Estado de Sergipe, tá certo? É uma instituição permanente e autônoma. Perfeito? O que é que a banca vai perguntar? Quais são essas autonomias e o alcance dessas autonomias? Perfeito? Vamos lá, pessoal. Olha só. Primeira autonomia, autonomia administrativa. Primeira autonomia, pessoal, olha só que interessante, autonomia administrativa. Pessoal, aqui, olha só, uma primeira abordagem envolve a questão de que da organização, isso de uma forma geral, da organização dos serviços, dos serviços administrativos, do Ministério Público. Perfeito? Massa, aqui o primeiro alcance dessa autonomia administrativa envolve o quê? A organização dos serviços administrativos do Ministério Público. Em um segundo momento, aí vem a questão da sua prova. Olha só, pessoal, a banca examinadora, ela irá abordar sobre os cargos públicos, os cargos públicos da estrutura do MP. Aqui você precisa ter um cuidado especial, porque, olha só, lá da Constituição Federal, nós traímos a lição de que, para a criação e extinção de cargo público, eu preciso de lei. Perfeito? Só que aqui, no caso, um projeto de lei para promover a criação e extinção de cargos públicos, depende da aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Ok? Resultado, anota aí, por favor. No caso dos cargos públicos, especificamente para criação ou extinção, o Ministério Público, especificamente, o papel dele é apresentar a proposta de criação ou extinção, leia-se, turma, apresentar o respectivo que, pessoal, projeto de lei para a criação e extinção dos seus cargos. Leia-se, atenção em turma, não pode o Ministério Público, atenção pessoal, não pode o Ministério Público, por um ato próprio, criar cargos públicos. Exemplo, não pode o Procurador-Geral de Justiça
que é o chefe do Ministério Público, por meio de uma portaria, criar cargos no MP. Não pode. Tem que ser lei, devidamente o que? Aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, de modo que, nessa situação, o papel do MP é propor essa criação ou propor essa extinção. Agora, no caso, minha gente, do provimento dos seus cargos, no caso, pessoal, do provimento dos seus cargos, aí sim é um papel o quê? É um papel específico, do Ministério Público. Por quê, pessoal? Olha só. Por quê, pessoal? Olha só que interessante. No caso, o provimento, tá certo, pessoal? No caso do provimento, não é o preenchimento, minha gente, do cargo, não é a ocupação do cargo. Então, para que um cargo, tá certo? Para que um cargo ele esteja o quê, pessoal? Provido, tá certo? Ele tem que existir. Então, como o cargo aqui, turma, ele já existe, o papel do MP é exatamente o quê? Dar provimento a esses cargos. O exemplo clássico é a questão de que, minha gente, da nomeação de aprovados em concurso público para servidor do MP ou para promotor de justiça substituto. Perfeito? Ok? Pronto. Turma, e aí entramos em um ponto que a banca examinadora ela, tipo assim, gosta muito de cobrar, que é a questão de quê? Da autonomia financeira e orçamentária. Dois pontos que eu destaquei para vocês. Primeiro ponto, a questão de quê? Da proposta orçamentária. Pessoal, essa proposta orçamentária do Ministério Público, ela é encaminhada pelo próprio MP, o próprio Ministério Público. Fica o quê, turma? Fica responsável por encaminhar essa proposta orçamentária. O MP encaminha a proposta orçamentária e essa proposta segue para o governador do estado de Sergipe consolidar. Turma, o MP, atenção, o papel dele é propor, é apresentar sua proposta orçamentária. Em seguida, pessoal, o governador do estado consolida e, em um momento posterior, a Assembleia Legislativa do estado de Sergipe, a Assembleia Legislativa de Sergipe, a LESE, especificamente, o Poder Legislativo é o responsável, que minha gente, por aprovar essa proposta orçamentária. Aqui tem um outro detalhe. Professor, o MP propõe e o governador do estado consolida. Perfeito, perfeito. Aí vem a pergunta. Se o Ministério Público ele encaminha a sua proposta em desacordo, olha só, turma, em desacordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a LDO, o que é que o governador, não é, faz? O próprio governador pode ajustar. Atenção, se o Ministério Público encaminhar a proposta orçamentária, pessoal, em desacordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o próprio governador do estado tem o que, pessoal? Tem autonomia para quê? Para ajustar a proposta orçamentária. Ou seja, não precisa, turma, não precisa o governador do estado, entre aspas, devolver a proposta orçamentária justamente para o MP ajustar. Não, não. O próprio chefe do executivo, o próprio governador faz esse ajuste. Excelente? Massa? E aí, minha gente, com a proposta devidamente aprovada, entramos em um momento posterior na fase de execução. Exatamente. E aí, mensalmente, olha só, turma, mensalmente, o Executivo Estado de Sergipe irá repassar o valor devido para o Ministério Público. Esse valor a ser repassado mensalmente é o chamado o quê, pessoal? Duodécimo. Na nossa prova, o que é que importa? O repasse do duodécimo até o dia 20, de cada mês. Olha só que interessante, hein, galera? No caso, pessoal, repasse do duodécimo até o dia 20, turma, até o dia 20 de cada mês. Tranquilo? A banca examinadora, o que é que ela vai fazer? Justamente, ela vai o que? Alterar essa data. Colocar até dia 30, até dia 25, não, até o dia 20. Perfeito? E, por fim, nós temos aqui a nossa autonomia funcional. Turma, essa autonomia funcional envolve justamente aquela ideia que, como o Ministério Público, ele não está subordinado a nenhum poder, a nenhuma outra estrutura da administração pública do estado de Sergipe e nem, tipo assim, a nenhum outro poder.
ele tem o quê? Autonomia na sua atuação funcional. O professor me deu um exemplo. Nós vamos estudar que o titular da ação penal pública é o Ministério Público, perfeito? Pessoal, ó um exemplo, diríamos assim extremo, mas vamos lá, para você fixar isso. Para que um promotor de justiça ofereça, nesse caso, uma denúncia em face de alguém, para que o promotor de justiça ofereça essa denúncia, precisa do aval do Procurador-Geral de Justiça, precisa do aval do juiz da comarca ou de qualquer outra autoridade do Estado de Sergipe? Não. Por quê? Porque o Ministério Público tem o quê? Tem a sua autonomia funcional. Perfeito? Show de bola? Forte abraço a todos e a todas e até a próxima.